Agora à tarde, os julgamentos dos nossos protocolados pelo Conselho Superior do Ministério Público. E, em primeiro lugar, eu passo a palavra ao secretário, doutor Olheno, que vai enumerar os protocolados referentes aos inquéritos civis que serão julgados em bloco, em que é negado provimento ao recurso. Conforme já é praxe deste Conselho, serão julgados em conjunto os recursos contra instauração de inquérito civil, em que o relator está negando provimento ao recurso ou não conhecendo do recurso, votos já disponibilizados na nossa intranet do conhecimento de todos os conselheiros, em que não houve destaque para debate em plenário. São eles: da relatoria do conselheiro Rossini, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Presidente Prudente, número 6847/2018, tema é improbidade administrativa, interessado Adailton César Menossi, não provimento. Da relatoria do conselheiro Juliotti, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Limeira, número 5055/2018, tema improbidade administrativa, interessados Carlos Donizete da Silva e outros, não provimento. Da relatoria do conselheiro Sabella, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Santa Isabel, número 931/2018, tema improbidade administrativa, interessados Prefeitura Municipal de Santa Isabel e Câmara Vereadores de Santa Isabel, não provimento. Também da relatoria do conselheiro Sabella, Patrimônio Público de Jundiaí, número 1555/2019, interessados Alexandre Nelson Tulli e outro, não provimento. E, finalmente, da relatoria do conselheiro Júlio Botelho, consumidor da Promotoria de Justiça de Assis, número 1317/2018, tema prestação de serviços em geral, interessados Clube de Terceira Idade Patriota Segurança e outro, recurso contra instauração não provido. E Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Tupã, número 318/2019, tema improbidade administrativa, interessados João Emílio Daroso Bandeira e outro, não provimento. São esses, senhora presidente, os procedimentos submetidos. Porque ele fala pelo não conhecimento e depois pelo não provimento. Ocorre que o não conhecimento ele não é por intempestividade, é por uma outra questão, então a gente entendeu que era melhor debater em plenário. Nada. Iniciamos agora os... pois não. É do Rochel primeiro. Isso. Então, nós iremos iniciar o julgamento do protocolado da relatoria do Dr. Rochel. Número 85/2019. Número 85/2019. 86? 86, isso mesmo. 86/2019. É a área do patrimônio público, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, interessados Marco Antônio Portugal e Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Finanças. Recurso contra indeferimento de representação. Pois não, senhora presidente. Eu vou ler a ementa. É um assunto bastante polêmico, envolve uma questão tributária. E fico à disposição para, se houver divergência. Apura-se eventual irregularidade no reajuste do IPTU, tendo em vista a notícia de que o imposto do imóvel do autor
teria sofrido um aumento de 47,44%, se comparado com o valor cobrado em 2018. Secretaria de Finanças de São Paulo, que informou que o aumento acima do limite de 10% ocorreu por perda do desconto do IPTU prevista para imóveis residenciais. Argumento do recorrente de que as faixas de desconto atribuídas pelo artigo 7º da Lei Municipal 15.889 de 2013 foram ignoradas, atingindo milhares de contribuintes. Impossibilidade de o parquê acionar a máquina judiciária para, aspas, veicular pretensões que envolvam tributos, fecha aspas, nos termos da vedação contida no artigo 1º, parágrafo único, da Lei número 7347/85. Reconhecimento de repercussão geral em julgamento do STF. Revogação da súmula 44 deste Conselho Superior, diante do entendimento dominante dos tribunais superiores sobre a carência de legitimidade no Ministério Público para aforar ação civil pública em matéria tributária, em defesa dos contribuintes. Não provimento do recurso. Os conselheiros acompanham o relator? Na última reunião, nós até discutimos sobre esse impedimento, essa restrição que existe, que é de se lamentar, né? A gente poderia ter essa legitimidade, infelizmente não temos. Não é uma questão de não querermos, é uma questão de os tribunais não permitirem. Fiz pesquisa recente sobre as cortes superiores e o STJ, de quem eu aguardava uma mudança desse entendimento, porque tem margem jurídica, no meu modo de ver, para ter uma mudança, mas fixa a ilegitimidade do Ministério Público para a defesa do contribuinte na área tributária, não nos dá legitimidade, nós não podemos ingressar com uma ação, inclusive sob pena de prejuízo ao próprio consumidor, porque vai ser enganosa a ação. Nós iniciaríamos a ação e ela seria derrotada, então estaremos vendendo entre aspas, né, uma falsa esperança, considerando que os tribunais não nos deixam entrar com essa ação, infelizmente. Eu só quero agregar também que, até para que o interessado que está aqui presente saiba, 3 são os recursos só hoje. 2 de Vossa Excelência e um da doutora Ana. Ou seja, em 3 lugares distintos do Estado, pessoas procuraram o Ministério Público para questionar, né, o aspecto tributário, a injustiça, né, que eles alegam existir com relação aos tributos a que são submetidos, e o Ministério Público não pode entrar com ação coletiva. É uma frustração, acho que de todos, mas está aí nossa assessoria aí de acompanhamento legislativo para pensar, inclusive, uma mudança, já que o país quer. O doutor Rochel quer também se manifestar? Só fazer um acréscimo, que é importante até para o senhor que está assistindo. O recurso aqui, neste caso, ele está muito bem instruído, foi muito bem feito, tem uma jurisprudência que são julgados que o recorrente juntou aqui. Então, o que nos impede de levar adiante esse caso, para ficar bem claro para o senhor, né, não é porque o Ministério Público não quer, é porque existem decisões dos tribunais que impedem que o Ministério Público assim haja. Então, é importante esse esclarecimento, né, para que não fique aquela impressão que, poxa vida, poderia tomar uma providência e não quer tomar.
Excelência, pela ordem. Pela ordem, Excelência. Eu sugiro que o reclamante procure alguma entidade voltada à defesa do consumidor. Existem várias que eventualmente poderão ajuizar esta ação civil pública, uma vez que são colegitimadas a ingressar com a defesa do pedido em juízo. Bom, o doutor Rochel queria falar, né? Já falou, né? Então, negado o provimento ao recurso, eu passo a presidência da sessão ao doutor Sabella, que já está no recinto. Segundo da minha pauta. Aqui eu falei o começo do número, desculpa. Passamos então a apreciar o procedimento 834 de 2018, oriundo da Promotoria de Justiça de Olímpia, área do Patrimônio Público, cuida de temas diversos que podemos sintetizar sob o título de irregularidades administrativas, que é o que consta, aliás. Interessados: Paulo de Tarso Colósio, Câmara Municipal de Embaúba, Branzani e Pivet, Assessoria e Consultoria Limitada, e Juliana Balbino dos Reis. É recurso contra a instauração de inquérito civil, tendo por relator o ilustre conselheiro Dr. Júlio. Consoante o presidente já mencionou, trata-se de um recurso contra a instauração de um inquérito civil que foi originado a partir de determinação oriunda do próprio Conselho Superior, não de que fosse instaurado o inquérito civil, mas de que as investigações tivessem seguimento após o indeferimento de representação não homologada, eis que havia diligências a serem exauridas. O inquérito civil, ele busca apurar as circunstâncias em que se deu a licitação para a contratação de empresa responsável pelo concurso de procurador jurídico de Embaúba. Além disso, trata-se também de eventual acumulação de cargo de procurador jurídico pela recorrente, irregularidade do concurso público devido à prova única e ausência de participação da Ordem dos Advogados do Brasil, além de deficiência do conteúdo programático do edital do concurso em relação ao cargo a ser exercido. O inquérito civil foi instaurado, como eu disse, por determinação por decisão do representante do Ministério Público após a necessidade de prorrogação do procedimento de preparação de inquérito civil em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 5º do Ato Normativo 484, que ordena ser incabível subsequentes prorrogações, sem que o inquérito civil seja instaurado. Pedido de trancamento do inquérito, manifestação do promotor que o preside, no sentido de que são necessárias novas diligências visando o esclarecimento dos fatos. Presença de justa causa a indicar a necessidade de seguimento das investigações.
O meu voto, Excelência, é no sentido do não conhecimento do recurso, uma vez que foi o próprio Conselho Superior que determinou o segmento das diligências. Embora não tenha sido o Conselho que tenha determinado a instauração do inquérito civil, esta instauração ela decorreu naturalmente do decurso do prazo após a instauração do PPI-C, passaram-se mais de 60 dias, a promotora então instaurou o inquérito civil. Então, meu voto é no sentido do não conhecimento, como tem sido decidido aqui no colegiado, e se conhecido pelo seu desprovimento, uma vez que há diligências a serem executadas. Senhores conselheiros conhecem do recurso? Não. Prejudicado o mérito, resolvido. Era o último, né, doutor Júlio? Sim, é o último. Passamos agora a apreciar os procedimentos que tem como relator o ilustre conselheiro doutor Rossini. O primeiro deles, PT 7865 de 2018, Infância e Juventude, oriundo de Santos, recurso contra arquivamento de notícia de fato, com a palavra o ilustre relator. Senhor presidente, obrigado. Estamos nos adaptando aqui aos recursos em procedimento de notícia de fato. Representação com pedido de providências em face da escola que mantém berçário, onde a filha da recorrente permanece. Apontamento de 9 supostas irregularidades. Solicitação de informações, tanto do estabelecimento quanto da Delegacia Regional do Ensino. Esclarecimentos suficientes quanto aos 9 pontos apontados. Realização de ajustes, como instalação de ar-condicionado e obtenção de alvará municipal. Vigilância sanitária que não constatou qualquer irregularidade em ensejar a pronta intervenção. Caso que se amolda a hipótese da súmula 32 deste Conselho. A urgência de justa causa. Recurso tempestivo, conhecimento, desprovimento quanto ao mérito. Como é de costume, eu leio a ementa e, se houver necessidade, alguns esclarecimentos poderão ser dados. Então, é pelo desprovimento. Todos de acordo? Com o relator. É isso. Colhido o voto. Em prosseguimento, o PT 1092 de 2016, Direitos Humanos, Inclusão Social, Promotoria da Área da Capital, tema de discriminação e preconceito, interessada Sociedade Harmonia de Tênis, promoção de arquivamento sem compromisso. Com a palavra o relator. Eu pedi para subir da turma para o pleno e vossas excelências perceberão em seguida o motivo. Direitos Humanos e Inclusão Social. Inquérito civil instaurado a partir dos autos do IC 14.0725.489/2015-4, que visava apurar supostas práticas de discriminação social por determinados clubes recreativos da cidade de São Paulo, em razão da exigência de que acompanhantes de crianças sócias utilizassem vestimentas brancas para ingressar nas dependências do clube. Interposição de recursos contra a instauração deste inquérito civil, do inquérito nominado 489, 59/65, folhas. Manutenção do ato impugnado, folhas 209 e 217. Provimento por maioria de votos do recurso interposto contra a instauração de inquérito civil. Do presente inquérito civil. Folhas 221, 224 e 254. Prosseguimento do feito, com esclarecimentos do investigado e informação sobre a impetração de mandado de segurança contra a decisão deste colegiado. Folha 259/288. Cuja liminar foi deferida em 12 de 4 de 2017. Mandado de segurança 201-1765-41-2017. Pelo órgão especial do TJ, do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme folhas 295/298. E a segurança concedida pelo venerando acórdão, folhas 319 e 343. Rejeição dos embargos de declaração opostos, folhas 348 e 349. Não conhecimento do recurso extraordinário interposto perante o Supremo Tribunal Federal. Desprovimento do agravo regimental. Trânsito em julgado do acórdão em 13 de 2 de 2019. Matéria decidida em definitivo pelo Poder Judiciário para o fim de trancar os inquéritos civis em curso, por falta de motivação específica que envolva alguma hipótese concreta de discriminação. Falta de justa causa propositoria de ação civil pública. Arquivamento, homologação. Com o relator? Infelizmente, com o relator. Esse caso,
protestos. Eu me lembro lá no início, quando esse caso teve divulgação na imprensa, eu me lembro dele, mas não me lembrava, eu não vi na imprensa o trancamento. O trancamento do trancamento não soube pela imprensa, estou sabendo agora. Por isso eu tenho colocado, desculpa, doutor Júlio, colocado no pleno para que todos tenham conhecimento dessa decisão. Eu fui o relator desse inquérito, o Conselho arquivou o inquérito, e a promotora entrou com uma representação, e o Conselho posterior, a outra gestão, reabriu o caso, e contra essa reabertura foi impetrado o mandado de segurança e todo esse trâmite judicial. Então, na minha gestão, nós arquivamos esse inquérito, a gestão anterior, posterior, deu um provimento para o recurso dos representantes, e aí eles procuraram a justiça e acabaram trancando judicialmente. Esse é o desenrolar dos fatos. Infelizmente, decisão judicial não se discute, se cumpre, e nós, como legalistas, temos que cumpri-la, quer concordemos ou não, né? Uma pena. Como sempre, brilhante, doutor Rossini. Passamos a apreciar os procedimentos em que figura como relator o eminente conselheiro, doutor Giuliotti. Primeiro deles, PT 414/2019, Meio Ambiente, oriundo de Praia Grande, interessada Vanusa da Rocha, recurso contra indeferimento de representação. Então, começar, exatamente. Meio ambiente. Maus tratos a animal que teria sido adotado por meio de anúncio na internet. Representação que não preenche os mínimos requisitos de admissibilidade previstos no ato 484 de 5 de outubro de 2006. Exposição de meras situações hipotéticas ou ilações desamparadas de elementos seguros de prova que não se prestam a lastrear um procedimento inquisitivo. Recurso não provimento. Estou com o relator? Com o relator. Muito bem. Prosseguindo, PT 342/2019, Patrimônio Público, Atibaia, tema de improbidade, interessada Ângela Souza Ranate, recurso contra indeferimento de representação. Esse caso estava na pauta da sessão seguinte, eu tirei de pauta a pedido da recorrente, acabei atendendo a recorrente, que me passou algumas informações, eu entrei em contato com a promotora de justiça de Atibaia e proferi o voto só depois de fazer algumas diligências. Então, o recurso contra indeferimento de representação. Alegação de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, sem que tenha havido nomeação, bem como de suposta nomeação de pessoas que não constam da relação de aprovados, o que em tese configuraria improbidade administrativa. Informação de que as vagas previstas no edital de abertura foram providas com respeito à ordem de classificação. Então, foi respeitada a ordem de classificação. Discricionariedade da administração quanto ao momento da nomeação. Infelizmente, as nomeações ainda não chegaram na recorrente, que ela é a 20ª, né? A prefeitura só chamou 6 pessoas. Servidores noticiados pela representante, que fazem parte do quadro de advogados da municipalidade, há muitos anos. Ela alegou que 2 pessoas teriam sido chamadas em bula ao concurso. Essa diligência que eu verifiquei, essas 2 pessoas, na verdade, já são advogados da prefeitura há muitos anos, e eu juntei o contrato de trabalho que me foi encaminhado pela própria promotora. Então, servidores noticiados pela representante, que fazem parte do quadro de advogados da municipalidade há muitos anos, conforme documentos ora juntados nos autos, não havendo assim indícios mínimos de preterição dos aprovados no concurso público a justificar a instauração de inquérito civil. Eu, inclusive, orientei a recorrente a procurar um advogado, impetrar a mandado de segurança, se for o caso,
embora pela apuração que a promotora fez, ela não constatou nenhuma irregularidade e eu também não constatei. Recurso conhecido e não provido. Todos de acordo? Vem agora o PT 251 de 2019, área do patrimônio público. Procede de Espírito Santo do Pinhal. Irregularidades administrativas. Interessado Conselho Municipal de Saúde de Espírito Santo do Pinhal. Recurso contra indeferimento de representação. Representação formulada pelo Conselho Municipal de Saúde de Espírito Santo do Pinhal, noticiando irregularidades na realização do evento denominado Café com Ideias, em que todos os funcionários da saúde foram convocados, tendo seus respectivos pontos abonados com o fechamento de todas as UBSs, interrompendo um serviço essencial e de utilidade pública. Fatos que ocorreram há mais de um ano. Ausência de provas do contingenciamento do atendimento aos munícipes ou de autopromoção do gestor público. Pronto atendimento que não sofreu qualquer interrupção. O próprio representante disse que o pronto atendimento não foi interrompido. Evento que teria sido realizado com a finalidade de reciclar os funcionários da saúde. A ausência de justa causa em ensejar a apuração formal contra qualquer um dos acusados, não provimento. Todos com o relator? Muito bem. Apreciaremos agora procedimentos que tem como relator o ilustre conselheiro Dr. Hamilton. O primeiro deles, número 100, de 2019. Patrimônio, oriundo de Assis, improbidade ao tema. Interessados Ernesto Benedito Nobile, Celso Francisco Diniz e Márcio Aparecido Martins. Recurso contra indeferimento de representação. O senhor Ernesto Benedito Nobile, vereador do município de Assis, pede providências para o doutor promotor de justiça, o 7º promotor de justiça de Assis, para cumprimento de decisão condenatória em desfavor de Célio Francisco Diniz e Márcio Aparecido Martins, respectivamente vereador e vice-prefeito do citado município. A decisão que ele quer ver cumprida é prolatada em ação civil pública que transitou em julgado, conforme pretendeu demonstrar o representante com certidão juntada aos autos. Ao receber a representação, o doutor promotor de justiça a indeferiu, alegando que o trânsito em julgado se deu recentemente, em 11 de dezembro de 2018, e que, considerando que se trata de cumprimento de sentença, essa deve ser realizada nos termos da condenação, na forma do comunicado CG número 1789/2007, cumprimento de sentença por meio digital. Ressaltando, doutor promotor de justiça, não cabe a essa promotoria, abre aspas, é o doutor promotor que está falando, tumultuar o andamento processual antes dos autos baixarem a comarca de origem. Consignando, aliás, o representante, como advogado, sabe que é necessária a presença dos autos físicos para a estação de cópias das peças necessárias a fim de dar início ao cumprimento de sentença. Intimado, o representante apresenta recurso, onde ele reitera os seus argumentos e quer o cumprimento da sentença, né, do trânsito em julgado da decisão judicial, para que seja decretada a extinção do mandato do vice-prefeito, bem como a recontagem de votos em virtude da cassação do mandato do vereador já citado. O doutor promotor ofereceu o despacho de manutenção decidida, esse é o breve relatório. O recurso é tempestivo, não transcorrendo os 10 dias entre a data da intimação e da protocolização, porém não é o caso de conhecimento por outro motivo. Com efeito, no presente caso, não estamos diante de nenhuma hipótese de apreciação desse Conselho Superior. Não tratamos de inquérito civil, procedimento preparatório de inquérito ou PIC, nem de recurso de instauração ou contra indeferimento de instauração de inquérito civil. Em suma, o conteúdo constante dos autos é estranho às atribuições do colegiado. Pretende-se que o digníssimo promotor de justiça atue unicamente e tão somente, entendendo, doutor promotor, por sua vez, que existe um momento próximo para sua atuação e na forma que indica o comunicado já citado. Vê-se, pois, não caber ao Conselho dizer sobre o tema. O momento de atuar para executar títulos extrajudicial
ou ingressar com pedido de cumprimento de título judicial, como é o caso, cumprimento de sentença, é de responsabilidade do órgão com atribuição para assim proceder, havendo outro sim órgão de controle funcional para verificar a conduta daquele membro do Ministério Público. Este órgão, com certeza, não é o Conselho Superior. De outra parte, da decisão do doutor promotor não cabe recurso. Se o caso, outras medidas podem ser tomadas, como acima é ressaltado, mas não recurso. Por essas razões, e citando aqui doutrina a respeito, que eu vou me poupar de ler aqui, porque é de conhecimento de todos, eu apresento o voto pelo não conhecimento do recurso, por não ser interponível o recurso dessa decisão do doutor promotor de justiça. Nesse sentido, portanto, é pelo não conhecimento por falta de recorribilidade, por não cabimento. Porém, se por hipótese ao mérito se chegar, eu observo que pelos fundamentos trazidos pelo doutor promotor, não é o caso de provimento. Tem que se observar realmente esse comunicado por ele citado, para cumprimento de sentença, e o doutor promotor é muito feliz quando ele observa o seguinte: o representante, como advogado, sabe que é necessária a presença dos autos físicos para a extração das cópias das peças necessárias a fim de dar início ao cumprimento da sentença. Agora, eu faço uma ressalva aqui. Evidente que ao autor, ora exequente, cabe observar se não existe demora acentuada para que o trâmite de intimação e retorno dos autos aconteça. É evidente que precisam vir os autos para começar a execução, ou melhor, o cumprimento de sentença. Mas é evidente que ao órgão do Ministério Público, que por obrigatoriedade tem que executar esse julgado, tem que cumprir essa decisão, cabe a ele, e ele fará isso, evidentemente, e eu coloco aqui o órgão ministerial dentro da razoabilidade, entretanto, estará atento, sobretudo agora, que foi alertado por esse procedimento. Então, o meu voto é pelo não conhecimento do recurso e, se ao mérito se chegar, pelo não provimento. Com todas as homenagens ao voto proferido com o relator. Colhido o voto de relatoria por unanimidade. Segue-se agora o PT 250 de 2019, Patrimônio, Espírito Santo do Pinhal, Conselho Municipal de Saúde de Espírito Santo do Pinhal. É isso mesmo, né, doutor? Isso, é isso. Cuida-se de um recurso contra indeferimento de representação. A representação formulada pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, Espírito Santo do Pinhal, relatando algumas irregularidades na etapa municipal da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Foram relacionadas várias, aqui no voto, as irregularidades, de plano ao receber a representação do doutor Plano de Justiça indefere, sob o fundamento que também adoto, que na apreciação do recurso, que, na verdade, nós tratamos aqui de órgão que não é deliberativo, ele apenas formula propostas e que, nesse caso, o doutor promotor ainda coloca, se algum prejuízo foi tomado na hora da votação, como diz o representante, haverá demonstração do prejuízo e ingresso na esfera judicial, nos tratando aqui de interesse público primário a justificar a atuação do Ministério Público. Intimada essa decisão, o representante apresenta recurso alegando ser incumbência do Ministério Público a ação penal e as investigações para tanto diante das regularidades. Há despacho de manutenção decidida pelo doutor promotor, e eu, no meu voto, eu registro que o recurso é tempestivo, conforme se verifica dos autos. Entretanto, embora tempestivo e recebido, o recurso não merece acolhida pelas razões já externadas e aqui expostas pelo doutor promotor. Eventuais irregularidades ou divergência na referida, entre aspas, etapa municipal da 16ª Conferência Nacional de Saúde devem ser resolvidas internamente, ou, se assim entender o prejudicado, pelos meios judiciais para sua iniciativa, não havendo demonstração de prejuízo ao interesse público primário, a justificar a atuação do Ministério Público, não nos cabendo ingressar no debate interno. Como frisado pelo doutor promotor de Justiça, essa etapa municipal não tem o condor de formular propostas, não é um órgão deliberativo.
e nem há eventual destinação de recursos públicos por conta do lado decidido. Já menciono as razões de recurso inovadora sobre ação penal, não traz indicação do porquê se tomaria tal iniciativa. Enfim, por analogia, incide a súmula 3.3 deste Conselho Superior do Ministério Público, vez que meras irregularidades narradas que devem ser resolvidas internamente. Então, o meu voto é pelo não provimento. Pelo não provimento, todos acordam? Prosseguindo, PT 77, 2019, Itatiba, Patrimônio, tema de improbidade, interessados, Luciano Vitório Rigolo e Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, recurso contra indeferimento de representação. Esse caso gerou um estudo mais aprofundado e mesmo uma certa dúvida até por parte desse relator, mas acabei me inclinando pelo provimento do recurso, conforme vou ler aqui. Trata-se de representação oferecida por Luciano Vitório Rigolo, alegando o descumprimento do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, pelo prefeito municipal de Itatiba, Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira. Acompanha a representação material fotográfico pelo qual se quer demonstrar promoção pessoal na publicidade dos atos oficiais, utilizando slogan semelhante àquele utilizado na campanha eleitoral, qual seja, na campanha ele usou governo presente, enquanto na campanha, no governo ele usava governo presente, enquanto na campanha se verifica bordão prefeito presente. De plano, a doutora promotora de justiça, de forma muito bem fundamentada, diga-se de passagem, decide pelo indeferimento da representação, ressaltando que o slogan largamente utilizado nos kits escolares, uniformes escolares, banners, comunicados públicos, faixas em eventos, viaturas, carnês do IPTU, placas de orientação e outros bens e eventos, não viola o princípio da impessoalidade, nem causa desvio de finalidade ou enquadra-se na Lei 8.429/92, entendendo Sua Excelência, doutora promotora, abre aspas, que nada há de inusitado há de se convir em constar da divulgação de informes oficiais o lema adotado em campanha publicitária, assim como constar do texto de publicações a cujo respeito não se pode ver alguma distância em relação ao parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Ressaltando, aí falo eu, que, abre aspas de novo para a doutora promotora, o símbolo representado por um ponto de localização, acompanhado dos dizeres Prefeitura de Itatiba e Governo presente, ostenta a intenção de que ele sirva como forma de diferenciar a gestão do representante das anteriores. Fundamenta ainda a doutora promotora de justiça. A logomarca, assim como a logomarca, sim, foi criada para distinguir a gestão municipal e não no afã de autopromover a imagem pessoal do representado. E ainda ela, e sem se questionar na conveniência dessa forma de atuação, não se pode olvidar que essa conduta é rotineira em todas as esferas de governo, inclusive a federal. Com foco na diferenciação das gestões, registre-se que o governo federal, durante a administração do ex-presidente Lula, utilizava a logomarca, abre aspas, Brasil, um país de todos, enquanto que o atual presidente Bolsonaro se utiliza do bordão Pátria Amada Brasil. Enfatiza a doutora promotora que não há o uso de imagem ou nome do representado, mas apenas a expressão governo presente, entre aspas, sem gerar vinculação pessoal ou do partido, e que a frase apontada no manifesto consistente nos dizeres prefeito presente está inserida em uma única página do plano de governo, não sendo o logotipo de sua campanha eleitoral. Logo conclui Sua Excelência, abre aspas, não se revela configurado o ato de improbidade administrativa, máximo porque não há a subsunção do ato reputado ímprobo ao tipo definido no artigo 11 da Lei de Improbidade, consignando a existência de dolo mesmo que genérico na espécie. Intimado da representação, apresenta o representante recurso no último dia do prazo recursal, reiterando seus argumentos anteriores e trazendo caso que entende paradigmático, um acórdão juntado. Em despacho de manutenção decidido, reitera-se fundamentação anterior, obtemperando-se
o não alinhamento específico do acordo juntado pelo recorrente com o caso vertente ressaltando, cunho político do manifesto, quer dizer, do representante, diante da constatação no ESAGE de ação proposta pelo senhor prefeito em face do recorrente. É em síntese o relatório. O recurso é tempestivo, considerando a contagem da nova sistemática do novo Código de Processo Civil, adotado subsidiariamente por este Conselho, contagem apenas os dias úteis, razão pela qual conheço do reclamo. No mérito, voto no sentido do provimento do recurso para a instauração do inquérito civil. Inicialmente, assim como anotado pela doutora promotora de justiça, o veneno acordo juntado como paradigma não se adequa com perfeição ao caso, pois, no caso julgado, a violação ao princípio da legalidade, tendo a lei municipal expressa a vedar o ato praticado pelo então prefeito municipal, no caso do acórdão aqui. Aqui a argumentação não encontra o mesmo tratamento pela lei orgânica municipal de Itatiba. Aqui a lei não veda. A análise jurídica aqui é outra, como se verá. Aqui eu cito, com efeito, a Constituição Federal não veda toda a publicidade realizada pela administração pública. Na verdade, está proibida apenas a veiculação de publicidade que venha a caracterizar a promoção pessoal do servidor ou funcionário público, porque as realizações, e aí é uma lição do Zé Afonso da Silva, as realizações administrativo-governamentais não são do funcionário ou autoridade, como nós sabemos, né? Então, vou até nem ler a lição toda, já foi lida por os senhores, foi divulgada. O escopo é evidente, pretende-se impedir que se utilize o erário para autopromoção, muitas vezes com o claro intuito de facilitar ou garantir futuras eleições. A regra do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, portanto, impede claramente a promoção pessoal. E eu a leio aqui, como os senhores conhecem, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. O espírito esculpido no artigo 37, parágrafo 1º da Carta Federal encontra suporte na necessidade republicana de prestigiar o postulado da impessoalidade. Para Celso Ribeiro Bastos, e eu trago essa doutrina porque eu acho que se encaixa perfeitamente no meu voto, a regra é bastante rigorosa, proíbe a aparição da imagem da autoridade e mesmo de sua referência por meio de invocação de seu nome ou de qualquer símbolo que produza igual efeito. Pois bem, no caso vertente, tendo em vista a sobredita normatização, impossível deixar de reconhecer ao menos justa causa para instaurar o inquérito civil. Sem querer antecipar o mérito, impossível deixar de reconhecer expressão utilizada em campanha eleitoral e, ao depois, estampada fartamente nos atos, atividades e bens da administração pública. Basta verificar as fotografias de campanha, folhas 4 e 17. Abre aspas. O prefeito presente, fecha as aspas, e seu governo presente, aspas, em inúmeras fotos com variações para cidadão presente, Itatiba presente no exercício do mandato. Neste momento, melhor avaliar a vinculação do slogan de campanha com o do mandato, não se olvidando que com o combate, aí eu acho que essa é a grande questão do momento. Nós nos aperfeiçoamos enquanto Ministério Público no combate a isso. O Judiciário também combate isso. Então, nesse momento, melhor avaliar a vinculação do slogan de campanha com o do mandato, não se olvidando que com o combate ao desrespeito, por anos do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, seria de surpreender que não se sofisticasse e contornasse a forma de promoção pessoal via propaganda ou publicidade, devendo ser considerada a forma indireta, aparentemente inofensiva, mas que visa o mesmo desiderato, o caráter promocional, afastando do educativo, informativo ou de orientação social. Necessário avaliar o quanto se expandiu, por onde, por quais variáveis e o quanto desta mensagem pré-eleitoral, hoje, torna o prefeito municipal identificado com o slogan presente, entre aspas, presente. E quanto essas publicações, atos e bens cravados com o governo presente, trazem à mente do munícipe a imagem, a pessoa do senhor Douglas,
sem se deixar de aferir a verdadeira utilidade para a população dessa logomarca inserida nos atos, programas, serviços ou campanhas, posto ser o limite da divulgação o caráter educativo, informativo ou de orientação social. De mais a mais, há que se distinguir os bordões presidenciais mencionados. O ex-presidente Lula utilizava a logomarca Brasil, um país de todos. O atual presidente Bolsonaro, Pátria Amada Brasil. Mas nenhum deles já o fazia em campanha, gerando vínculo pessoal do antes ao depois. Nem constam tais inscrições na profusão verificada em caso, no material escolar, no uniforme da criançada, etc., podendo chegar ao inusitado e não meramente diferenciador de gestões encontrar em banners, comunicados públicos, faixas, em eventos, viaturas, carnês de PTU, placas de orientação e outros bens, eventos assemelhados, quase idênticos. Dizeres da fase pessoal, campanha eleitoral, e da fase impessoal, que a publicidade pública exige. Daí, feita a investigação, carregando-se aos autos exaustivo material de campanha e outros elementos, será possível, dentro de um espectro mais complexo, verificar e realizar novamente a avaliação de subsunção ou não da conduta diante da Lei 8.429/92, obtemperando-se que, conforme já decidiu o STJ, e eu não vou ler o acórdão, mas o acórdão, a parte que nos interessa, está em negrito, que é a possibilidade do dano ser genérico, os senhores sabem, e é bem um caso específico que eu puxei, segundo o arcabouço fático delineado no acórdão, estou claramente demonstrado dolo, no mínimo genérico, na irregular veiculação de propaganda institucional em que, atreladas as realizações do município ao seu, então, alcaide e hora recorrente. Tal conduta tentatória aos princípios da impessoalidade, da moralidade, da legalidade nos termos da jurisprudência desta Corte é suficiente para configurar o ato de improbidade capitulado no artigo 11 da Lei 8.429/92. Então, ante o exposto, voto pelo provimento do recurso para a instalação do inquérito civil, solicitando ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral, considerando que a doutora promotora, em voto bem fundamentado, ela se convenceu do contrário. Eu acho que esse caso não dá, até não precisa nem nós temos dado a oportunidade para voltar e a pessoa escolher, mas isso aqui é tão flagrante, a contradição do meu voto ser acolhido e o dela, eu acho que, em respeito à independência funcional e livre qualificação da doutora promotora, deve sair, se adotado o meu voto, pedido ao senhor Procurador-Geral de Justiça para a designação de outro promotor de justiça. Em suma, esse caso muito interessante, desculpem me alongar, mas o senhor prefeito antes adotava na campanha prefeito presente, prefeito presente. Quando ele foi eleito, ele colocou em todos, eu até coloquei aqui tudo, governo presente, governo presente. A doutora promotora, de forma fundamental, achou que isso não faz a vinculação pessoal. Eu até balancei, mas eu acho que existe, pelo menos, o fumo, a justa causa para investigar qual é o nível de vinculação aí, sem, evidentemente, me ater ao mérito agora da causa. Nesse sentido, portanto, eu sei que esse assunto pode gerar divergência do colegiado, e é bom que surja, isso faz parte da pluralidade de opiniões, né? Meu voto é no sentido do provimento. 12. Com o relator. Também, senhor. Com o relator. Muito bem. No meu íntimo, eu precisei alimentar para saber, mas eu acho que não é para propor ação direta. É para. Eu acho que a justa causa aí está. Prosseguimos agora com o PT 3602 de 2018, oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça, é da área do patrimônio, tema de improbidade. São interessados Claudinei Cordeiro de Araújo, Nelson Roberto Bugalho, Secretaria de Ação Social de Presidente Prudente e Secretaria do Meio Ambiente daquele município. Promoção de arquivamento sem compromisso. Trato de inquérito civil instaurado por fazer representação de Claudinei Cordeiro, como foi já mencionado,
para apuração de eventual irregularidade na contratação de pessoal para o cargo de motorista da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, com a alegação de que a contratação referida se deu após a realização de concurso para o mesmo cargo, tendo a Prefeitura, entretanto, contratado empresa terceirizada para a prestação de serviços nas Secretarias Municipais de Ação Social e Meio Ambiente. Após a obtenção de informações da Prefeitura, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por decisão de folhas 56/7, passou a presidir o inquérito com base no artigo 116, inciso 9, da Lei Complementar 734/93, considerando que o cargo de Prefeito Municipal de Presidente Prudente é atualmente ocupado por promotor de justiça licenciado. Informações complementares vieram aos autos, e depois delas e todo o estudo, diante de esclarecimentos e comunicação, o senhor Procurador-Geral decidiu pelo arquivamento do inquérito, não verificando justa causa para a continuidade das investigações, entendendo justificável a contratação temporária para os programas transitórios de cunho social, não se justificando na espécie a admissão de servidores efetivos. Contra a contratação da empresa terceirizada para a prestação de serviço em programa de assistência permanente, observou o senhor Procurador-Geral que a falha foi sanada com a nomeação de 4 concursados, não havendo mais a renovação do contrato da terceirizada. Entendeu Sua Excelência, por fim, que a regularização e o fato da contratação ser anterior à homologação do concurso público não evidenciam violação à regra do concurso, também inexistindo qualquer elemento nos autos que evidencie má-fé do prefeito municipal ou que o caso se tenha orientado por fins espúrios. Em cito o relatório, esse conselheiro relator entende da mesma forma que o senhor Procurador-Geral e pelos mesmos fundamentos acima relatados, vota pela homologação da promoção do arquivamento e não se justifica mesmo para serviços específicos e transitórios realizar concurso público, efetivando servidores. Por outro lado, o que existia de irregular foi regularizado, com o chamamento de servidores concursados. Eu faço incidir aqui, eu coloco aqui, acho que incide, as súmulas 32, 33 e 36 desse Conselho, que dizem que quando as situações irregulares, meras situações irregulares são sanadas, não há que se falar em improbidade, sim, é o caso de arquivamento. Então, além de todos os fundamentos trazidos pelo senhor Procurador-Geral, que eu incorporo no meu voto, eu cito essas 3 súmulas, a número 32, 33 e 36, e ante exposto, voto pela homologação do arquivamento. Todos de acordo? Muito obrigado, doutor Hamilton. Passamos a apreciar votos de relatoria proferidos pela nobre conselheira doutora Ana Margarida. PT 183, Patrimônio, de Assis. Tema de improbidade, interessados Edson Guerino Guido de Moraes e Prefeitura Municipal de Assis. Recurso contra indeferimento de representação. Trata-se de recurso interposto por Edson Guerino Guido de Moraes contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça de Assis, que entendeu que a irregularidade noticiada nada acrescenta na investigação do inquérito civil número 140198, 1058/2017-4, e que, em relação à multa que teria sido indevidamente imposta, já haviam sido adotadas as medidas administrativa e judicial. Primeiramente, cumpre consignar que não foi juntado aos autos o comprovante de entrega de notificação do recorrente, impedindo a verificação da tempestividade do recurso. O recorrente sustenta que não se trata de uma situação isolada e faz referência à indústria da multa, pretendendo a apuração dos fatos e o ajuizamento de ação civil pública, visando o ajuizamento de ação regressiva em desfavor de servidores envolvidos na improbidade administrativa. O recorrente ofereceu representação em face da Prefeitura Municipal de Assis para apuração de improbidade administrativa por conduta irregular do Departamento de Trânsito de Assis na aplicação de multa e indeferimento de recurso administrativo.
Segundo o relato de Edson Guerino Guido de Moraes, ele foi autuado por não usar cinto de segurança, tendo sido solicitada cópia do auto de infração ao Departamento de Trânsito, mas o pedido foi indeferido, motivando a interposição de recurso à Jari Assis, que foi negado. O recorrente ajuizou a ação em face do Departamento Municipal de Trânsito de Assis, visando a anulação do auto de infração, lavrado sem abordagem do motorista, tendo sido julgado improcedente, reconhecendo a autoridade judiciária a legalidade do ato administrativo. O recorrente relatou ter oferecido representação sobre os fatos à Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal de Assis. Como já ressaltado pela promotoria, já há inquérito civil em andamento e o recorrente adotou as medidas administrativas e judicial sobre o fato objeto da representação. Nesses termos, nego o provimento ao recurso. Depois que eu ofereci esse voto, eu fui procurar o inquérito civil mencionado pelo promotor. E esse inquérito civil, na verdade, ele tinha como objeto apurar a improbidade administrativa no âmbito da Prefeitura Municipal de Assis, em razão de concessão de gratificação a agentes municipais de trânsito, supostamente atrelada à receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito. Mas, ao longo, segundo os elementos conseguidos aqui na própria secretaria, já foi arquivado houve um arquivamento ainda no ano passado pela primeira turma, no sentido de que foram realizadas diligências, que a Prefeitura prestou esclarecimentos em relação a essa questão da gratificação, e aí a Prefeitura esclareceu que essa gratificação, que foi objeto do inquérito civil, foi dada a todos os servidores municipais para entrega pessoal de carnês de cobrança de tributos e multas aos munícipes. E que essa gratificação é mais baixa do que o cobrado pelos Correios para a realização da entrega postal. Então, que não houve prejuízo ao erário e nem afronta ao Código de Trânsito Brasileiro. Então, reconheceu-se que não havia ato de improbidade administrativa. Mas quando o colega fez referência a esse inquérito civil, estaria apurando a suposta indústria da multa, na verdade, houve uma apuração, mas havia uma confusão da gratificação, se isso estaria atrelado à aplicação de multa, que chegou à conclusão que não e foi arquivado por esse conselho. Então, apesar de já haver esse argumento no voto, de que o promotor teria dito que isso estava sendo apurado em inquérito civil, esse inquérito civil já foi arquivado pelo próprio conselho, que entendeu que não havia essa indústria, a suposta indústria de multa mencionada pelo representante. E, por outro lado, o representante tomou as devidas providências na questão pessoal dele, tanto administrativa, que foi indeferido o recurso, quanto via judicial, que não se apreciou o mérito, só a legalidade, porque nem ele diz que não ocorreu o fato na ação. Ele só questiona a legalidade e foi julgado improcedente a ação judicial. Então, eu estou negando o provimento ao recurso. Com a relatora? Acolhido o voto que denega provimento. Segue-se agora o PT 131 de 2019, oriundo de Casa Branca, cuidante de patrimônio público, com o tema improbidade. Interessados, Movimento Ética Pública de Casa Branca, município e Câmara. Recurso contra indeferimento. Trata-se de recurso interposto pelo Movimento Ética Pública de Casa Branca contra o indeferimento da representação pela Promotoria de Justiça de Casa Branca, que entendeu inexistir justa causa para a investigação. O recorrente solicita investigação do Ministério Público sobre projetos de financiamento público apresentados pelo prefeito municipal na Câmara Municipal de Casa Branca, alegando
que os investimentos poderão importar em comprometimento das contas públicas. A representação, no entanto, é despida de elementos que justifiquem a investigação pretendida. De qualquer forma, os projetos foram encaminhados pelo Executivo para o Legislativo, onde serão apreciados especialmente no tocante à adequação ao interesse público, à sua conveniência e oportunidade. Nesses termos, nego o provimento ao recurso. Doutora relatora, nega provimento. Porque, de maneira genérica, os financiamentos, isso tem que ser analisado pelo Poder Legislativo, como vai ser feito lá, né? E também... existem uns projetos de infraestrutura que não é o caso ele de também análise. não esclareceu em que medida isso poderia afetar os demais, o orçamento da administração não vem, pública e vem sem municipal. elemento nenhum, na verdade. Com a relatora, meu voto. Acolhido o voto, vamos prosseguir. PT 8686 do Guarujá, tema de patrimônio público, improbidade. Dentre os interessados, o próprio município, recurso contra indeferimento de representação. Trata-se de recurso interposto por Auni Abdul Nasser Malá contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça de Guarujá, que entendeu inexistir irregularidade e ilegalidade nos atos praticados pela Prefeitura do Guarujá. Primeiramente, registro que não consta dos autos a notificação do recorrente que enviou o recurso via e-mail em 26 de fevereiro de 2019. Não obstante, conheço o recurso. Patrícia dos Santos Pereira da Silva, Luciana Monte Alegre, Simone Soares, Gabriele Solima, Cristiana Santos de Paula, Anderson de Meireles e Auni Abdul Nasser Malá ofereceram representação noticiando irregularidade na contratação de mão de obra pela Prefeitura Municipal de Guarujá, em prejuízo de concurso público válido e ainda remanejamento arbitrário de funcionários. A Prefeitura do Guarujá informou que em 2018 realizou concurso público para o preenchimento de diversos cargos, entre eles o cargo de serviços gerais, com validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Não existe impedimento para remanejamento de funcionários sem formação especializada e que devem atender o interesse público. A Lei Complementar Municipal 135/2012, em seu artigo 66, dispõe que lotação é o local identificado no interior da estrutura organizacional, denominado unidade de trabalho, em que o servidor nomeado desenvolverá o exercício de seu cargo. Parágrafo único. Parágrafo 1º. A lotação inicial do servidor em determinada unidade de trabalho não gera garantia de inamovibilidade, podendo a administração pública deslocar o servidor para outro órgão ou unidade de trabalho de acordo com as necessidades da gestão dos quadros de pessoal e na forma disciplinada nesta lei. A administração pública tem o poder discricionário para o remanejamento do agente de serviço geral, atendendo à necessidade da estrutura administrativa, prevalecendo o interesse público. Segundo a Prefeitura Municipal, o número de candidatos aprovados, cadastrados em reserva, era insuficiente para atender à necessidade da administração pública, especialmente da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, considerando que 26% do efetivo encontra-se com restrição para o exercício de sua função, motivando o procedimento licitatório número 12/2018 para a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares. Não havendo elementos que justifiquem a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público social e de outros direitos difusos coletivos, nego o provimento ao recurso. Doutora relatora nega provimento. Senhores conselheiros, como votam? Segue-se agora o PT 20 de 2019, Ibiúna, patrimônio, improbidade, interessados numerosos, dentre eles Renan Elias Godinho, recurso contra indeferimento de representação. Esse é um caso semelhante àquele já relatado pelo Dr. Rochel e acho que o Dr. Rossini fez referência. Trata-se de recurso interposto por Renan Elias Godinho contra o indeferimento parcial de representação pela Promotoria de Justiça de Ibiúna, que entendeu não competir ao Ministério Público questionar a atualização da planta genérica de valores para cobrança de IPTU pela Lei Complementar 98/2018.
Renan Elias Godinho e outros ofereceram representação, insurgindo-se contra a atualização da planta genérica de valores para fins de cobrança de IPTU pela Lei Complementar 98/2018, alegando ter beneficiado o prefeito municipal de Ibiúna e seus parentes. A representação ainda noticia que a revisão da planta genérica foi feita pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, contratada sem licitação. Os representantes pretendem a suspensão da Lei Complementar 98/2018, a apuração de improbidade administrativa pelo prefeito, pela valorização de seus imóveis e de seus parentes, com a revisão da planta genérica de valores e a investigação de vereadores que votam proposições do Executivo em regime de urgência sem conhecimento técnico e por razões obscuras. A Promotoria de Justiça instaurou inquérito civil para apuração da noticiada contratação da referida empresa sem licitação. Então, em relação a esse aspecto, foi instaurado inquérito civil. Renan Elias Godinho, apesar de serem um grupo de representantes, somente o Renan é que recorre, juntando aos autos parecer técnico do delegado municipal do Cresce e membro do Conselho Estadual, do Conselho Regional de Corretores do Estado de São Paulo, matrícula do imóvel de propriedade de parente do prefeito, localizado em área nobre, com reajuste ínfimo, e insiste na instauração de inquérito civil para apuração de irregularidades nas avaliações, no lançamento tributário e na cobrança do IPTU, instituído pela Lei Complementar 98/2019. O recurso é tempestivo, o recorrente foi notificado via e-mail em 18 de fevereiro de 2019 e protocolou o recurso em 27 de fevereiro de 2019. Como ressaltado pela Promotoria de Justiça, a atualização da planta genérica de valores para fins de cobrança de IPTU pela Lei Complementar 98/2018 é medida periódica adotada pelos municípios visando a defasagem de valores em relação ao mercado. De qualquer forma, aquele que entender ter sido prejudicado na avaliação de seu imóvel poderá obter a revisão pelas vias administrativa ou judicial. Segundo a manifestação da Promotoria de Justiça, o parecer técnico que instrui o recurso foi subscrito por corretor de imóveis que já foi denunciado pelo crime de falsidade ideológica por ter subavaliado, bem doado com encargos pela prefeitura a particular. E aí faz referência a processo específico indicado no voto. Não há elementos para se questionar as avaliações dos imóveis envolvendo circunstâncias diversas através de ação coletiva e não se justifica a investigação dos parlamentares com autonomia para o exercício de seus mandatos. Nesses termos, nego o provimento ao recurso. O voto nega provimento. Os senhores concordam? Só um esclarecimento, senhor presidente. A contratação da empresa foi instaurado outro inquérito, é isso? É isso. Com a relatora. Unânime, voto acolhido. Finalmente, da lavra da doutora Ana Margarida, será o voto proferido no PT 8 de 2019, oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça, cuidando de patrimônio público e do tema específico de improbidade. Tem como interessados Tiago Risato Alessio, João Agripino da Costa Dória Júnior e Rodrigo Garcia. Em deferimento de representação. Não está na capa? E não consta nada. Não há nenhuma referência nenhuma. Trata-se de representação oferecida por Tiago Risato Alessio, questionando a acumulação de cargos por Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo, designado como secretário de Estado.
O representante faz referência ao caso do ex-vice-governador do Estado de São Paulo, Guilherme Afife Domingos, que assumiu o cargo de secretário da micro e pequena empresa do governo federal, com status de ministro, tendo o Ministério Público se posicionado de forma contrária à acumulação dos cargos. A Procuradoria-Geral de Justiça indeferiu a representação por não vislumbrar ocorrência de improbidade administrativa e nem outra providência a ser adotada pelo Ministério Público. Com razão, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu posicionamento, a Constituição Federal dispõe em seu artigo 7.9 que substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. A Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 38, dispõe que substituirá o governador no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-governador. Parágrafo único. O vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador sempre que por ele convocado para missões especiais. O cargo de vice-governador do Estado de São Paulo tem como funções substituição em impedimento, sucessão na vacância e auxílio direto. Como bem argumentou a Procuradoria-Geral de Justiça, a principal função do vice-governador do Estado é substituir o governador em caso de impedimento. Secundariamente, o vice-governador tem a incumbência de auxiliar o governador nas missões que lhe forem conferidas, como a assunção na Secretaria de Estado, que lhe presta auxílio direto. Acrescente que o vice-presidente não tem outras funções específicas de seu cargo. A situação referida pelo representante, no caso em que o vice-governador do Estado de São Paulo assumiu o cargo de ministro de Estado em Brasília, já revela a incompatibilidade da acumulação dos cargos com a prestação de serviços em dois diferentes entes federativos, cujas sedes distam 1.000 quilômetros aproximadamente uma da outra. Não se configura improbidade administrativa os serviços prestados pelo vice-governador no exercício da Secretaria de Governo, no mesmo espaço físico e em favor da mesma pessoa jurídica. Nesses termos, voto pela homologação do indeferimento da representação. Com a relatora. A relatora tem o seu voto unanimemente acolhido pelo colegiado. Passamos agora a apreciar votos de relatoria do ilustre conselheiro doutor Rochel. O primeiro deles, 38/2019. Meio Ambiente, Promotoria de Águas de Lindóia, tema de poluição sonora. Interessado Alexandre Levinson, recurso contra indeferimento de representação. Obrigado, senhor presidente. Apura-se eventual excesso de ruídos produzidos durante os festejos carnavalescos de 2019 na cidade de Águas de Lindóia. Determinado aditamento da representação para acréscimo de informações essenciais, nenhuma providência foi adotada. Em sede recursal, juntada de mídia, em que se observa a captação de sons e imagens dos festejos, que pouco acrescentaram ao pedido inicial. Ausência de comprovação de condutas que possam justificar a adoção de providências. Não provimento do recurso. Pelo não provimento, todos de acordo, voto acolhido. Vamos prosseguir. Vem de Praia Grande, o PT 890/2019. É um tema da área do patrimônio. Interessado Ledoar Reis. E é também interessado o município. Recurso contra indeferimento de representação, relator Dr. Rochel. Trata-se de recurso apresentado contra indeferimento de representação que noticia ganho de causa em ação de execução fiscal que tramitou na comarca de Praia Grande, na qual é exigido o pagamento de imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, sobre contrato de compra e venda de imóvel. Exigência que foi incidentalmente declarada inconstitucional pelo juízo de primeiro grau. Postulação de que o Ministério Público ingresse com ação civil pública visando extinguir
todas as execuções fiscais com o mesmo objeto. Impossibilidade de o parquê acionar a máquina judiciária para veicular pretensões que envolvam tributos, nos termos da vedação contida no artigo 1º, parágrafo único da Lei 7347/85. Reconhecimento de repercussão geral em julgamento do STF. Revogação da súmula 44 deste Conselho Superior diante do entendimento dominante dos tribunais superiores sobre a carência de legitimidade do Ministério Público para aforar ação civil pública em matéria tributária em defesa dos contribuintes, não provimento do recurso. Pelo não provimento, os senhores concordam? Voto acolhido. Muito bem. O doutor Eduardo não tem nenhum procedimento a apresentar. Então, eu passo a palavra à ilustre procuradora, doutora Ana, para presidir, visto que eu devo apresentar 2 votos. O último deles tem matéria sigilosa como apenso. Então, deixemos este por último, né? Uhum. O primeiro protocolado para julgamento da Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes, é o 2108-2019-4. Interessados, Francisco Alves da Silva e município de Biritiba Mirim. Recurso contra indeferimento de representação. Desculpe, antes de passar a apresentação deste voto, eu constato o seguinte: foi julgado em bloco um caso de Santa Isabel. Era um caso de turma que eu trouxe para o Pleno porque envolve tema sobre o qual há soluções pendentes neste Conselho, visto que foi julgado em bloco. Isso mesmo. Não há nada errado da parte de ninguém. Na verdade, eu fiz o destaque naquele momento. Isso. É isso. Então, talvez não tenha entrado em bloco. Na verdade, não é recurso, aqui consta como recurso. É? Ah, tá. Tá bom. Tá. Tá bem. Tá aqui. Ok, tudo bem. Então, Mogi das Cruzes. Procedimento já anunciado pela presidente. Cuida-se de recurso contra indeferimento de representação interposto por Francisco Alves da Silva, inconformado com o resultado de tomada de preços realizada pelo município de Biritiba Mirim, para obras de reforma da EMEI Pedro Henrique Guimarães Melo Rodrigues. Aponta irregularidades no cadastro de fornecedores do município na abertura das propostas, na qualificação funcional do responsável pela abertura dos envelopes e postura de desatendimento a normas da Lei de Acesso a Informações. Penso não ter sido o indeferimento de folhas 2 verso a melhor das soluções possíveis neste momento em face do que nos autos se contém. Afigura-se prudente o recebimento da representação para o fim de serem perquiridos junto ao município todos os aspectos suscitados na peça de representação e no recurso, convindo ouvir o que tem o ente público a dizer a respeito das impugnações formalizadas nos autos. Com os informes carreados ao procedimento, mais seguro será o juízo quanto à configuração de improbidade ou de simples irregularidades inaptas a justificar o prosseguimento da atuação do Ministério Público. Pelo que se vislumbra do quadro sob exame,
As atas, folhas 8 e 9, sequer foram firmadas por todos os membros da Comissão Permanente de Licitações. O cadastro contém lacuna. A diferença de valores nas propostas mostra-se irrisória e a Lei de Acesso à Informação não é de observância facultativa pelos entes públicos, mas compulsória. Objetivando preservar a convicção do promotor de justiça oficiante, sejam adotadas as providências adequadas à designação de outro membro do Ministério Público para atuar no feito. É o meu voto, assim, pelo provimento do recurso. Então, negado o provimento ao recurso. Não, provido o recurso. Provido o recurso. A representação foi indeferida, a mim me pareceu que havia suficiente conjunto indiciário para se buscar informações complementares, então eu dou provimento para esse fim, né? Então, os conselheiros acompanham, provido o recurso. Com o relator. Agora, seria... O próximo, então, é o... Senhora presidente, tendo em vista a necessidade de suspensão da transmissão em razão do sigilo do próximo e último procedimento de julgamento, gostaria só de fazer o anúncio a respeito dos julgamentos de turma. Da mesma forma como vimos adotando aí nas últimas reuniões. Os julgamentos dos procedimentos pela primeira e pela segunda turma, que foram anunciados em editais publicados no último sábado, eles foram feitos virtualmente, com a disponibilização dos votos dos relatores na nossa intranet, e não houve nenhum destaque em relação àqueles que não foram anunciados no pleno de hoje. Julgamentos em que há destaque das turmas vêm para o pleno. Os que não houve, naqueles em que não há destaque, o julgamento é pelo voto de relatoria, com a concordância dos membros de cada uma das turmas. Então fica assim anunciado o julgamento de todos os procedimentos de turma que não foram relacionados para o pleno. Só isso, senhora presidente. Então, nós vamos encerrar a reunião e para continuar só com mais um julgamento que tramita em sigilo.